Vocês? Eu espero que sim, tá? E por que que nós estamos aqui hoje? Porque nós vamos receber ela, a professora Karina. A gente esperou bastante por esse momento. Eu sou uma fã do trabalho que ela faz, porque olha bem para vocês verem, tá? O quanto que vai ser importante a gente desmistificar e aprender sobre o espanhol, mas não é só sobre o idioma, e sim sobre a importância de ter na sua grade, de ter no seu conhecimento, pelo menos um tiquinho e a noção do espanhol, porque pode te abrir muitas portas. Eu estou muito orgulhosa hoje da Karina poder fazer essa explicação aqui junto com a gente, mostrar. Eu sou fã mesmo do trabalho dela, já acompanho há bastante tempo. Como foi esperado você aqui com a gente hoje, Karina? Bem-vinda! Buenas noches a todos. Eita, que delícia! Buenas noites. Boa noite a todos, é um prazer. Eu estou aqui hoje com a professora Juliana, também do História de Sonhos. Daqui a pouquinho vai entrar a Cleire, porque nós temos muitas coisas para aprender com você hoje. Eu chamei a trupe toda, eu falei, vem para cá, vamos entrar na roda com a Karina, vamos conversar e aprender com ela, porque ali é beber na fonte. Karina, tudo bem com você? Sim, tá tudo bem sim com vocês. Nós estamos bem. Tudo bem, graças a Deus. Obrigada, viu, Ju, por estar aqui com a gente hoje também, tá? Imagina, é sempre um prazer, Ana. Uma delícia esse bate-papo. Pois é. A professora Karina, eu tive o privilégio, entre as muitas coisas que veio para o História de Sonhos pela mão da professora Leila Adriano, foi uma indicação, né? Conheça o trabalho da Karina. E já faz um ano que eu venho seguindo a Karina nas redes, absorvo um pouquinho do conteúdo dela para aprender, gosto da língua, né? Gosto muito do espanhol, me identifico muito mais do que o inglês, por exemplo. E aí, falei com a Karina um tempo atrás, falei, Karina, eu preciso que você venha contar aqui para os meninos a importância desse idioma, preciso que você esteja por aqui junto com a gente, para que a gente possa desmistificar e mostrar para eles a importância do espanhol. E a Karina super topou, mas a agenda dela, gente, ó, não é brinquedo não, viu? Bem-vinda. Às vezes é complicado conciliar o online, o presencial e os horários. Pois é, eu começo sempre assim aqui, ó. A Cleide já chegou, também é dos bastidores do História de Sonhos. Obrigada, viu, Cleide, por estar aqui com a gente. Boa noite. Vamos desmiuçar a Karina aqui hoje, hein? Vamos estar em 3 em cima de você, Karina. 3 contra 1 não vale. Olha, super vale, a gente vai aprender muito com você aqui hoje. Karina, eles não te conhecem tanto, embora de vez em quando a gente compartilhe a coisa sua, porque eu acho que é apropriado para eles saberem tudo mais. Mas eu começo assim, ó. Quem é você? Vamos dizer que eu sou um ser em transformação, eterno. Opa, já não é? Ela já é PHS, Ana. Não é? Então, é mesmo isso. Acho que estamos sempre aprendendo. Pronto, eu sou a professora Karina, para quem não me conhece. Eu tenho esse perfil de espanhol, mas eu sou professora de português, espanhol e inglês também. Mas nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais ao espanhol como espanhol língua estrangeira. Para quem não sabe, eu sou brasileira, mas eu vivo em Portugal. E eu também sou professora aqui em Portugal na rede pública de espanhol, né, que eles chamam L, que é espanhol língua estrangeira. Então, nos últimos anos, tenho me dedicado mais ao espanhol do que até propriamente o português e o inglês. Tanto que esse perfil eu comecei com as 2 línguas, o português, porque eu estava num projeto, Língua Portuguesa na Ponta da Língua, e eu fazia também as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal, e também dava dicas de espanhol. Entretanto, era complicado. Eram muitas línguas, por assim dizer, e também no presencial, ensinando também todas as outras línguas, era complicado, então eu decidi focar só no espanhol. E assim que eu voltar para o projeto de novo de português,
provavelmente vou fazer um outro perfil só para o português. Acho melhor para não misturar, exatamente. Então é mais ou menos isso. Da onde que vem o espanhol para você? Quando você foi se formar lá em letras, né? Quando você foi buscar línguas, você já tinha essa paixão? É da sua descendência familiar? Da onde que chega o espanhol para você? Não é aleatório, né? Vamos dizer assim, descendência não tenho, mas eu sempre, muito desde de nova, de jovem, gostei de idiomas, não é? Eu comecei pelo, vamos dizer assim, que não é hoje com o meu conhecimento de metodologias didática da língua estrangeira, eu posso dizer que eu comecei pelo caminho mais difícil. Então eu comecei primeiro, eu aprendi inglês e depois eu aprendi o espanhol. E hoje, não é? Eu sempre indico aos brasileiros fazer ao contrário. Primeiro aprender o espanhol e depois o inglês. E depois até posso explicar o porquê. Ah, não. Você não enrola a gente, não. Você explica depois. Não enrolo não, eu conto tudo. Eu já fiquei na dúvida. Eu desvendo tudo, é mesmo assim. Então, pronto. E depois, sempre que eu tenho oportunidade, também estudo um pouquinho das outras línguas, né? Porque eu quero, assim, mesmo conhecer, e pelo menos o básico das outras línguas, do italiano, do francês. Alemão é super difícil, mas pronto, eu hei de lá chegar também. Então, eu gosto, porque é o que eu conversei com a Ana. O aprender línguas, idiomas, não é só o falar, não é aprender a cultura do outro, é respeitar o outro, é conhecer o outro melhor, além só da comunicação. Eu acho que aprender idiomas é isso. Então, pronto, a minha paixão foi sempre desde nova, então principalmente com as músicas, não é? Nós no Brasil ouvimos músicas em inglês, em espanhol, em francês, nós não é, somos muito ecléticos, vamos assim dizer. Então sempre fui muito curiosa. Ai, o que está falando? Não quero, eu quero perceber melhor. Então sempre tive essa curiosidade. E no caso da minha época, acredito na de vocês também, não tinha essa facilidade que nós temos hoje em dia da internet, não é? Pois hoje eles têm essa facilidade de conversar com nativos, de ter as letras das músicas e as traduções, e na nossa época não tinha essa facilidade, era comprar revistinhas, era tentar gravar a música para depois ouvir, não é? Porque ainda demorou um pouquinho para chegar o CD com as letras, e também na época era mais caro, era muito caro, não era tão acessível. E pronto, foi assim. E eu comecei e depois fui para a faculdade. Quando eu fui para a faculdade, eu já era professora de português e de inglês, porque eu já tinha o nível C1 do inglês, então eu comecei ensinando inglês para as crianças. E a minha faculdade eu fiz de português e inglês e também fiz português e espanhol. Então foi aí também que eu tive a oportunidade de aprimorar o espanhol e aprender essa língua que eu tanto gosto. Por que a paixão mais pelo espanhol do que pelo inglês? O que te apaixonou mais no espanhol? É assim, eu nem sei dizer qual mais paixão, mas vamos dizer assim, nos últimos anos tenho me apaixonado mais, talvez por estar tão pertinho da Espanha. Então acho que oportunizou essa aproximação, tanto com a língua como com as pessoas, o próprio espanhol, né? Conhecendo o país e visitando e tendo troca com os próprios nativos, eu acho que essa aproximação também ajudou para eu me apaixonar ainda mais. Então, muitas vezes compreendemos e a dificuldade geralmente está mesmo na comunicação, não é? Porque tem uns detalhes de pronúncia e tal. Então, como eu comecei falando, sempre indico, principalmente para os brasileiros, começarem pelo espanhol, como você disse, devido à semelhança, mas precisa se dedicar a estudar na mesma. Então, essa semelhança muitas vezes ajuda, não é? Porque em questão de pronúncia, de aproximação da comunicação, e outras vezes tem que se ter o cuidado para não cair nas pegadinhas que são o tal dos falsos amigos. Então, devido a essa, qual é a semelhança, né? Tanto o português como o espanhol, né, são derivados do latim vulgar. Então, depois foram essas duas vias, até o italiano também.
português, o espanhol. Por isso essa semelhança. E o que que acontece? De 80% a 85% do nosso léxico do português, ou seja, do vocabulário, é similar ao espanhol, certo? Entretanto, tem as diferenças de pronúncias, não é? Diferenças de significados, diferença de, como é que eu posso explicar? De sílaba tônica. Por quê? Palavras, principalmente as palavras heterossemânticas, que são as mais conhecidas como os falsos amigos. Então, por exemplo, uma pessoa diz assim, estou embaraçada, e toda alegre, estou embaraçada, e a pessoa pode pensar, ui, ela está atrapalhada, o quê? Não, e ela está dizendo o quê? Estou grávida. Então, são os falsos amigos. Venha, vamos supor, tá no restaurante e o garçom, el camarero pergunta, como está a comida? A comida está exquisita? E você olha assim, esquisita? Não, está boa. E exquisita quer dizer que está saborosa, maravilhosa. Então tem que ter esses detalhes para saber. Depois, outra coisa que acontece. Tem as palavras heterotônicas, que são palavras muito parecidas ao português, mas que a sílaba tônica é diferente. Vou falar a famosa palavra desses 2 últimos anos, que é pandemia. Em português pronunciamos pandemia, mas em espanhol pronunciamos pandemia. É a mesma escrita, mas devido à sílaba tônica, vai ter essa diferença. Pandemia, português, pandemia, português, pandemia, espanhol. Pronto. Esses 3 detalhes que eu vou dar agora é super importante desde o início do estudo do espanhol. E depois tem as palavras heterogenéricas, que não acontece só do português para o espanhol, mas do português para qualquer outra língua. Heterogenérica. Hétero de, não é diferente, genéricas de gênero masculino, feminino. Então, um exemplo. Por exemplo, nós dizemos a árvore em português. Em espanhol, el árbol, ou seja, a árvore em português feminino. El árbol masculino em espanhol. La sangre em espanhol feminino, em português masculino, o sangue. Pronto, e por aí vai. Então, quer dizer, a semelhança está muito, entretanto, por ser tão semelhante, pode fazer confusão. Por isso, deve-se mesmo dedicar-se. E depois o dedicar para poder ter uma fluência na comunicação, não é? Conseguir falar, se expressar. E é o que eu sempre digo, seja espanhol ou qualquer outra língua, até a nossa língua materna, nós nunca vamos saber tudo. Nós sempre vamos estar aprendendo todos os dias. Às vezes até em português. Que palavra é essa? Não conheço essa palavra em português, nunca ouvi. E o que eu faço? Vou lá. Hoje em dia nós temos o nosso tio Google, não é? Que é mais rápido. Mas antigamente íamos ao nosso outro tio, né? Que chamava o pai dos burros. Que para mim é o pai dos inteligentes. Até hoje eu tenho todos os dicionários. Não é verdade? Então, é mesmo Aurélio, por aí. Né? O Aurélio vai ser eterno ainda para gente. Eterno. E o Aurélio tem as 5 vogais do nosso idioma. Não sei se vocês já repararam. Todas estão ali, bonitinho. Exato. E depois, a outra vantagem de começar estudando espanhol, qual seria? Por ter essa semelhança e depois você aprender certinho uma sequência pedagógica, uma sequência didática, que isso é importante, ou seja, o que você alcançaria, avançaria em espanhol em 6 meses, isso está comprovado, o que você avançaria em 6 meses estudando em espanhol, com a técnica certa, estratégia certa, sendo consistente, em 6 meses em espanhol você demoraria de 1 ano a 1 ano e meio em inglês. Certo? Há uma, não sei se é uma lenda, né? Mas que gramaticalmente o inglês é mais fácil do que o espanhol. É sério isso?
É? É verdade, isso é verdade. Mas, entretanto, o que que acontece? A semântica do português e do espanhol é muito parecida. Então, acaba que, por exemplo, o que é mais complicado na gramática, as pessoas têm terror da gramática, acho que só ouvir a palavra gramática já ficam, é difícil. Não. A gramática é um facilitador para compreender e é uma via mais rápida para se aprender uma língua. Quando as pessoas perceberem isso, elas dão um clique e lá vão. Exatamente, é mesmo isso, Ana. Porque as pessoas estão habituadas a ouvir gramática e achar que é difícil, mas não é. Então, se eu sei a gramática do português, o português tem também outra coisa que eu sempre falo, que na internet tem essa mania. Você não pode pensar em espanhol, desculpa, você não pode pensar, quando falar espanhol não pode pensar em português, quando você falar inglês não pode pensar em... Mentira, isso é tudo mentira. Esqueçam isso, é super normal. A nossa língua materna vai ser sempre a nossa língua de associação, de pensamento, tá bem? Muitos anos com a língua, quando estou à frente de um nativo, eu ainda penso em português durante os primeiros minutos que eu estou ali a conversar. Depois é que fico natural e já parece que flui, porque eu já tenho muito tempo, não é? Ensinando o espanhol e às vezes até o inglês. Mas isso é super normal, porque é a minha língua materna que vai me ajudar a associar ao espanhol. Então, como eu estava dizendo, é sempre fazer essa comparação. A gramática, deixe-me só aqui, ver aqui. Então, a gramática, o que que acontece? Ela vai nos ajudar a compreender o espanhol. Então, são parecidos. E na hora eu vou, por exemplo, exemplificar em espanhol. O aluno não percebeu. Eu vou e explico em português. Ele, agora ficou mais fácil, ficou mais claro. Porque a minha língua materna vai ser sempre a minha língua para associar. O que eu tenho que aprender desde o início é que eu não posso fazer uma tradução ao pé da letra. Isso acontece muito, principalmente com o inglês. Por isso que o inglês é tão difícil, percebe? Por que que o inglês torna-se difícil? Por quê? E eu agora vou comparar com o espanhol. O espanhol é uma língua fonética. O que que significa ser uma língua fonética? É uma língua em que a língua falada é muito próxima da língua escrita. O espanhol é assim, até mais que o português. Só para vocês terem uma ideia. Em espanhol, nós temos 5 vogais. A, E, I, O, U. São essas 5, tanto na fala quanto na escrita. Em português, nós temos 5 vogais. A, E, I, O, U. Mas dessas 5 vogais, a escrita, nós temos 12 fonemas. Isso do nosso português. Em inglês, agora eu nem sei dizer, mas em inglês, o fonema em inglês, a fonética, é muito ampla, muito mais ampla do que o português. Então, essa é uma das nossas dificuldades. Então, se no inglês começasse a ensinar a fonética, todos os sons existentes no inglês, e claro, fazendo associação já com a própria palavra, o I quando é I, quando é E, quando é... Percebe? Sim. Então, se tornaria mais fácil. E por que que a gramática do inglês é muito mais fácil? Porque é simples como isso. Por exemplo, conjugar o verbo trabalhar. Vou falar de trabalhar, não é? Em português do presente. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, né? Se fosse espanhol, eu trabajo, tu trabajas, ele trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan. Em inglês, I work. You work. She works, só acrescento o S. É tudo work, só acrescento o S na terceira pessoa do singular. Pronto. Essa é a gramática do inglês. A gramática do inglês é simplificada. Entretanto, o léxico do inglês, a fonética do inglês, a dinâmica do inglês, principalmente o inglês americano, é muito amplo. E aí é que nós nos perdemos. E por que que nós nos perdemos no inglês? Porque nós ficamos muito presos a aprender expressões, gírias. Não. Tentem aprender a estrutura da língua, a comunicação. Depois, seja no inglês, seja no espanhol, aprendam a estrutura da língua para se comunicar. Depois vai para essas expressões que aparecem em séries, filmes do dia a dia, provérbios que eles também gostam muito de usar. Depois.
Isso vem depois. Agora você tem que estudar o quê? A base, seja do espanhol, seja do inglês, de qualquer idioma, a base que vai te ajudar na comunicação. E depois o outro detalhe às vezes isso é que nos trava. Estou conversando com uma pessoa, um nativo espanhol, e ali no meio, estou entendendo a comunicação toda. Ali no meio da comunicação ele fala uma palavra, uma expressão que eu não entendi. Pronto, travou tudo. Já, depois dali já não percebo nada. Isso acontece, não é? Eu no inglês. Pronto, é normal, é normal. Ou seja, é mesmo isso. Ficamos. E às vezes aquela palavra não faz-nos falta nenhuma para a compreensão da comunicação, certo? E sem começar pelo mais simples, pelo mais básico. Por exemplo, eu vou exemplificar com a nossa maravilhosa língua portuguesa que eu também amo. Quando crianças, vamos ensinar aos nossos filhos, aos nossos alunos pequeninos, às crianças, palavras simples. Eu não vou ensinar para ele, já desde pequenino, ai, estou com uma cefaleia horrível, não é? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum, não é? Diz lá, otorrinolaringologista. Filho, anda lá, otorrinolaringologista. Não é. Então, eu vou começar, dor de cabeça, não é? Dói minha cabeça, ou me dói a cabeça. Coisinhas simples do dia a dia. Quero água, posso ir ao banheiro, posso ver televisão. Mamãe, vamos passear? Coisas simples. E depois esse simples vai indo para o intermediário, depois para o avançado. Quando você chega no avançado, pronto, para você chegar à fluência é muito mais simples. Mas o processo tem que ter começo, meio e fim, o processo. Mas a fluência é eterna. Você sempre vai ter que estar em contato com a língua, senão você vai esquecer. Olha o quanto de porta que o espanhol abre. Eu queria mostrar para eles, porque assim, eles ficam lá martelando e sofrendo com a língua inglesa, e tudo bem, precisa aprender, o inglês é bom, a gente tem que se virar no inglês, se não quiser ter proficiência, fluência, tá certo. Tem que aprender um tiquinho, pelo menos, se virar. Mas o espanhol, ele abre portas. Karina, coisas que eu vejo aqui nos bastidores do História de Sonhos, tá? Eu tive alunos que foram viajar conseguiram sair do Brasil por conta do espanhol. Se colocar melhor no trabalho por ter o segundo idioma e ser o espanhol. Conseguiram prestar serviço home office agora, nessa época de pandemia, inclusive, para outros países. Empresas nada a ver com espanholas, mas por ter o espanhol, porque o espanhol ele abre portas. É o segundo idioma mais falado, né, Karina? É verdade. O espanhol tem crescido muito nos últimos 10 anos. É o segundo idioma mais falado no mundo. Tem se tornado, né? É a segunda língua oficial de vários órgãos internacionais, como a ONU, a FIFA, então, né? E no Brasil tem o Mercosul. São 21 países com língua oficial espanhol e 19 estão por aí, né? Em volta do Brasil, um pouquinho mais acima, que tem a América Central, tem o México. Depois tem aqui a Espanha, ao lado de Portugal. E na África tem a Guiné Equatorial, que também tem o espanhol como língua oficial. São 21 países, tá bem? E depois, eu até posso falar que vocês comentaram, não é? Do espanhol e castelhano. Espanhol e castelhano são as mesmas línguas, só a denominação é que é diferente. Então, o que acontece? Aqui na Europa usamos mais espanhol, a palavra língua espanhola ou espanhol. E na América, nos países hispano-americanos, usa-se mais castelhano. Isso tem mais a ver com a época de colonização, porque saiu do reino de Castila, no caso, Castilla, e foi para a América, então ficou sendo castelhano. Então, depois de um tempo aqui, mais na Europa, eles referem-se mais ao idioma como espanhol, mas os mais antigos referem-se castelhano, mesmo estando aqui na Europa. É engraçado. Talvez esse não usar aqui como espanhol tem a ver com a colonização no sentido de negar o colonizador, né? Então, como eu nego o colonizador, eu não trago o espanhol, porque eu quero negar que eu estou tornando independente. Vamos para o castelhano, que é
a negação mesmo da colonização, né? É, Bem próximo é disso. mesmo. É uma boa colocação, sim, com certeza. E não é, então, castelhano, se eu falar espanhol, lembra logo da Espanha, então vai lembrar logo, né, da época. Pronto. E depois eu estando aqui em Portugal também percebo esses detalhes, né? Porque nós falamos assim, agora voltando para um pouco do português. Ah, você fala brasileiro? Não, brasileiro ou brasileira é nacionalidade. Português é a língua. Eu falo português do Brasil, assim como há português de Portugal, português da Angola, português de Moçambique, por aí vai, não é? Também somos muitos falando português. Porque o espanhol agora tem tomado, vamos dizer, tem tido essa publicidade, tem sido os queridinhos de todos, e as pessoas perceberam, são 21 países não é, hispanofalantes, falando espanhol. Quantas culturas eu vou poder aprender? Então, eu aprendo o espanhol e posso visitar 21 países. Então, acho que o inglês tomou mais como fama, não é? Vamos dizer assim. Sim. É o famosinho, mas o queridinho, na verdade, tem se tornado mesmo o espanhol, porque tem aberto oportunidades, por assim dizer. Tanto em universidades também. Eu tenho percebido, por exemplo, no próprio Brasil, eu tenho alguns estudantes que saem do Brasil, vão para a Argentina fazer cursos, né, universitários na área da medicina, na área de enfermagem. E aqui em Espanha tem acontecido muito isso. Eles têm ofertado bolsas, né, que eles chamam becas, para estudantes brasileiros nas cidades espanholas. Então, o que eu digo, eles também oferecem cursos de espanhol lá na universidade, e às vezes é até gratuito. Mas se eu puder ir para a universidade, para a Espanha, ir para a Argentina, ao Paraguai, ao Colômbia, já sabendo a base, quando eu chegar lá, vai ser um estalo para eu ter fluência. Então, eu não preciso ir com o espanhol zero. Eu posso já ir sabendo alguma coisa e lá alavancar, turbinar o meu espanhol. E hoje em dia, como não era assim há 20 anos atrás, não era assim, eu sei bem dizer, não é porque eu tentei. E hoje em dia, não é, Ana? Sofremos. Não tinha essa facilidade. E hoje em dia tem essa facilidade. Os estudantes brasileiros são bem-vindos nas universidades de Espanha, nas universidades em Buenos Aires, na Argentina no geral, na Colômbia. Estou falando esses países porque são que eu tenho conhecimento através de alguns alunos. Então, é aproveitar e aproveitar mesmo essa oportunidade que se o aluno, se a pessoa for consistente, quer mesmo aprender, em poucos meses ela consegue aprender e depois, no longo, não é? Ao decorrer, vai ficar fluente. Mas é bom e não chegar no zero para não se virar no portunhol, não é? Nada Eu de se ia virar no falar portunhol. isso, Karina. Por muito tempo, vamos dizer lá, né, entre a minha primeira e minha segunda graduação, eu achei que sabia, entendeu? Eu ia para o tal do portunhol. Em algum momento, você passa apertado com isso, fica numa situação de saia justa, desconfortável. E aí eu pedi ajuda. Foi aí que eu resolvi realmente estudar, levar a sério. Karina, eu queria que você contasse para eles, porque assim, uma das coisas que eu mais gosto no seu trabalho é o jeito que você ensina. Eu acho que você foi muito feliz em colocar a sua digital ali, sabe? A sua impressão. O espanhol sem mistérios, que é o que você faz nas redes, eu acho ele muito valoroso, porque o aluno pode ir para o seu perfil lá no Instagram, aqui no Instagram, e ele aprender por observação com você ali no conteúdo gratuito que você oferece, mas ele também pode se tornar seu aluno. Sim. E nesse conteúdo que você coloca lá, eu costumo chamar de gotas, né? São as gotas que a gente dá diariamente para que o aluno possa absorver. Se ele te levar a sério, se o meu aluno que está aqui me ouvindo, viu, povo, for no perfil da Karina, Espanhol Sem Mistérios, deixa eu só ver se é esse mesmo que ela está hoje. Né, Karina? Espanhol com Karina. Espanhol com Karina, porque Espanhol Sem Mistério é o programa de espanhol que eu tenho. É o programa, exatamente. Então, se você for no perfil dela, que é o Espanhol com Karina, e observar o jeito que ela criou de ensinar, você vai ver que é tão melhor do que o que a gente faz aqui no História de Sonhos, no jeito de que vocês falam que é gostoso, que é divertido, com ela também é. O negócio é tão interessante, tem dia que eu racho de rir por minhas pronúncias com os réus
que a Karina coloca lá e eu vou imitando ela aqui para poder absorver. Conta para eles um pouquinho como foi criar esse curso, como é ensinar online um idioma, porque você tem vários alunos online, né, Karina? Sim, sim, tenho. Tenho tanto aqui em Portugal como no Brasil, também tenho alunas brasileiras que estão em Espanha. Então, eu quis criar esse perfil para facilitar e para ajudar, não é, as pessoas e as pessoas perceberem que, apesar do espanhol ser semelhante ao português e apesar de ser até, não é, fácil, é preciso se dedicar para sair do portunhol. É claro que às vezes esquecemos uma palavra ou outra, isso é normal, também acontece em mim, quem é que não erra? O professor erra, o aluno erra, todos erramos e é normal. A falha, o erro faz parte do processo, não é? Mas, entretanto, ficar o tempo todo no portunhol não vai dar certo. Então, quando as pessoas percebem isso, que não dá para se virar no portunhol, elas realmente param e pensam, eu tenho que me dedicar, eu tenho que aprender para poder falar o espanhol. E depois, a segunda coisa que eu também chamo a atenção é aquele mito. Ah, você tem que falar que nem um nativo. Ah, você tem que pronunciar que nem um nativo. Não, você tem que pronunciar bem. Você tem que pronunciar para ser entendido. Você tem que pronunciar para se comunicar. Se você quiser falar com o sotaque do nativo, aí já é uma outra coisa, não é? Aí é uma escolha de cada um. Mas a ideia é você aprender espanhol para se comunicar e Deixa eu te ser perguntar. compreendido e compreender. Te perguntar uma coisa, aproveitando exatamente isso que você falou. A gente vê no inglês, por exemplo, que dependendo de onde você vai, você sequer entende. Você tiver um inglês americano, se você for para o inglês britânico, você tem dificuldades de entendimento mesmo, Tem dificuldade. etc. Eu queria saber como é isso no espanhol. Às vezes também acontece, mas eu já dou até um exemplo. Para vocês também agora desmistificarem o inglês. Sabe o que que acontece? Um americano muitas vezes não compreende o escocês. É verdade. Eu já vi uma cena assim, hein? Sim. Vocês sabiam disso? Então, um brasileiro muitas vezes não entende, não compreende um português e vice-versa. Sim. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, um mexicano não compreender um espanhol. Mas ali com esforço, depois, por que que não compreende? Porque está a usar ou muita gíria, ou está a falar o dialeto, ou está a usar uma expressão regional. É mais por isso. Por isso que eu falo, a pronúncia é a pronúncia. Eu tenho que pronunciar bem para ser entendido, independente de eu ser um brasileiro falando espanhol, eu ser um colombiano, eu ser um espanhol, não é? Então, o que que acontece? Vou pegar o nosso exemplo, que eu tenho certeza que vocês também fazem isso. No Brasil, hoje em dia, temos muitos hispanofalantes, né? Venezuela, Bolívia, eu sei. Então, se eu sei que aquela pessoa é venezuelana, boliviana, ainda está aprendendo português, eu vou falar, não sei, e ali, qual é de mesmo, meu irmão? Ele não vai compreender, né? Usar gírias assim. Então, tudo bem? Como você está? Olha a diferença. Porque eu sei que ele ainda está aprendendo o idioma. A mesma coisa tem que acontecer ao inverso. A mesma coisa tem que acontecer com o inglês. Então, muitas vezes, tá aqui, ó. Isso é mais emocional. Tudo é emocional. Quando deixamos... E hoje eu publiquei no meu grupo do Telegram. Umas até enviaram-me uma mensagem privada que eu fiquei super feliz. Não sei se elas estão aí. Então, foi exatamente isso que eu disse. Vocês até sabem falar espanhol, mas têm vergonha. Vergonha de falar? Não é vergonha de falar. É medo de se expor, medo de errar, medo de falar e o principal medo de ser julgado pelo outro. Será que o outro vai pensar que eu estou falando bem ou mal? É isso. Ou seja, é questão emocional. Então, falar um outro idioma, seja espanhol ou qualquer outro, é mais emocional. Então, quando quebramos essas barreiras, fica tudo muito mais fácil. Porque eu não vou estar preocupada com o julgamento do outro, não vou estar preocupada se eu vou errar, não. Eu vou estar preocupada em
me comunicar, em ser comunicável, em ser entendida e melhorar. Porque qualquer língua, se eu não praticar, eu não vou aprender. De que adianta eu saber o Aurélio todo, o Google todo, só para escrever no meu diário e guardar? Não vai funcionar. Eu não sou Clarice Lispector, não vou lançar um livro. Eu tenho que me comunicar. O idioma é para ser aprendido e é para ser comunicável. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acessa nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo para você e tchau!